Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais impactantes e, de certa forma, sombrias da Bíblia, a de Caim e Abel, lá em Gênesis capítulo 4. Sabe, é uma passagem que realmente molda o nosso entendimento sobre o que é culto, o que é ciúme e também sobre a surpreendente misericórdia de Deus. Então, vamos. Essa frase é pesada e tem um motivo para isso. Ela dá o tom para tudo que a gente vai ver. Pensa bem. O primeiro ato de adoração que a gente tem registro fora do Jardim do Éden, ele não termina em festa, em comunhão, não. Ele termina em silêncio, em inveja e, no fim, em tragédia. Bom, para entender essa história direito, a gente precisa se localizar no tempo e no espaço. Gênesis 4 é basicamente o primeiro retrato da humanidade vivendo fora do jardim. A queda, bom, ela já aconteceu. E agora o que a gente vê são as consequências disso se desenrolando, sabe? Na sociedade, no espírito, nas emoções humanas. Olha, esse capítulo é uma sequência impressionante de primeiras vezes para a história humana. Pensa só, é aqui que a gente vê o primeiro culto, a primeira rejeição divina, a primeira explosão de inveja, o primeiro assassinato e também o primeiro vislumbre de como Deus lida com o pecado, misturando juízo e misericórdia. São padrões, sabe? Padrões que ecam até hoje. E aqui, olha, chegamos num ponto que é crucial. Caim era um cara religioso. Ele não era ateu. Ele trabalhava a terra, ele construía um altar, ele trazia uma oferta para Deus. E a história nos alerta exatamente sobre isso. A religião por fora não significa nada se o coração estiver torto. O verdadeiro campo de batalha, no fim das contas, não é um altar, é o terreno da nossa própria alma. Então, vamos olhar mais de perto para esses dois irmãos e para as suas ofertas. Porque veja bem, o que eles trouxeram para Deus não eram só produtos da terra ou do rebanho. Eram, na verdade, como espelhos. Espelhos que refletiam o estado invisível do coração de cada um deles. E o próprio texto já nos dá umas pistas bem sutis. Os nomes deles, por exemplo, parecem até que antecipam o destino de cada um. Caim, que vem de adquirir, sugere essa vontade de possuir, de controlar. Já Abel, que significa sopro, vapor, aponta para uma vida mais passageira, mais frágil. A própria narrativa já está sinalizando para onde cada caminho vai dar. Agostinho, lá de Hipona, teve uma leitura muito poderosa sobre isso. Ele enxergou aqui o começo de duas cidades espirituais, digamos assim. E a questão central, ele dizia, nunca foi a agricultura contra a pecuária. Nunca foi o quê da oferta. A questão sempre foi a orientação do nosso amor. Ele está voltado para nós mesmos ou está voltado para Deus. E outros teólogos, como Calvino, por exemplo, aprofundaram ainda mais essa ideia. A oferta de Caim, ela não foi rejeitada por um erro técnico, um erro de procedimento. Não. O ato externo era só o sintoma. A raiz de tudo, o verdadeiro problema, era um coração que já estava em rebelião. Um coração endurecido, fechado para Deus. Mas antes do pior acontecer, a história faz uma pausa. Uma pausa importantíssima. Deus se aproxima de Caim. E ele não vem com uma condenação imediata. Não. Ele vem com um aviso. Um aviso pessoal, direto, oferecendo ali uma última chance para tudo ser diferente. E, gente, isso é fundamental. Deus entra em diálogo com Caim. Ele conversa, ele adverte, ele orienta, ele tenta trazer o cara de volta à razão. Isso elimina qualquer ideia de que o assassinato foi um acidente, um ato de impulso, impensado. Não, foi uma escolha, uma recusa consciente em ouvir. E nesse diálogo, Deus dá a Caim um diagnóstico preciso e até assustador da sua condição espiritual. Uma imagem que, olha, vai ecoar por toda a Bíblia. É que o pecado aqui não é uma ideia abstrata, sabe? A palavra no hebraico original descreve um animal selvagem, encolhido, pronto para dar o bote. É como um predador agachado na porta, só esperando o momento certo. Uma força externa, selvagem, pronta para dominar. Mas, e aqui vem a outra metade do aviso. Apesar dessa ameaça toda, Deus coloca a responsabilidade diretamente nos ombros de Caim. Ele chama Caim ao domínio próprio, a governar essa força. A mensagem é clara: o pecado não vence pela força dele, mas sim pela nossa permissão. Caim ignora o aviso. A tragédia acontece, lá no campo. E então, o silêncio é quebrado. Quebrado por uma das perguntas mais diretas e profundas de toda a Bíblia. E claro, Deus não pergunta porque ele não sabe a resposta. Óbvio que ele sabe.
A pergunta é para confrontar Caim com a realidade do que ele fez. É para chamá-lo à responsabilidade. A resposta de Caim é um marco na história humana. O teólogo Dietrich Bonhoeffer observou que essa é a primeira vez que alguém tenta negar a nossa responsabilidade uns pelos outros diante de Deus. É a voz do individualismo radical nascendo. Aquela voz que diz: o que eu faço é problema meu, não tem consequência para ninguém. Depois desse confronto vem o veredito. E é aqui que a história dá uma virada bem inesperada. Porque o juízo de Deus não é só uma retribuição simples. Ele vem acompanhado de uma forma surpreendente de misericórdia. No medo de Caim, era a vingança, a consequência natural do que ele fez, certo? Mas aí, Deus intervém de um jeito chocante. Ele coloca um sinal em Caim. E não é uma marca de vergonha, como a gente poderia pensar. É um selo de proteção. Em vez de deixar a violência gerar mais violência, a misericórdia de Deus quebra o ciclo. Mas essa história tão sombria não é o fim da linha, de jeito nenhum. A tradição cristã sempre enxergou essa narrativa como uma espécie de sombra, sabe? Uma sombra que aponta para uma luz muito, muito maior. Uma preparação para um ato de redenção que iria mudar absolutamente tudo. E é aqui que a gente vê a inversão mais poderosa de todas. O sangue de Abel, aquele homem justo que foi assassinado, clama da terra por justiça. Milênios depois, o sangue de Cristo, o justo definitivo, também clama da terra. Só que o clamor dele não é por vingança, é por perdão, é por reconciliação. E essa história, tão antiga, nos alcança hoje. E ela nos força a olhar para dentro. Será que o nosso culto, as nossas ofertas a Deus, elas vêm de um coração que se entrega de verdade? Ou de um coração que só está cumprindo um ritual, esperando alguma validação? E quando a vida não sai como a gente planeja, quando parece que as nossas ofertas não são aceitas, a nossa reação se parece com a de Caim, com raiva, com inveja, com isolamento? Ou a gente se abre para conversar com Deus, mesmo no meio da frustração? E no fim, tudo volta para aquela pergunta. A pergunta que Deus continua fazendo, século após século. Uma pergunta que ecoa nos nossos lares, nas nossas comunidades, no nosso mundo inteiro, e que, no fundo, define a nossa humanidade. Onde está o seu irmão?